Ouvir tranquilo? Está ótimo, muito bom. Doutora Elvira, Boa noite, professor boa Carlos noite. Adar. Prazer, boa Ah, noite, Márcio. que Boa noite, ótimo. doutora. Prazer Aqui- muito grande estar aqui. Isso, está faltando agora o Luiz. Vou chamar o Luiz aqui Isso, para aderir ao grupo. Só um ok. instantinho. Certo. Atenção, pronto, vamos ver. Essa vai ser a primeira live com 4 pessoas no Instagram. Vamos ver se vai funcionar tudo bem. Vocês entraram Se não fácil, cons- né? deu para entrar tranquilo. Acho que deve funcionar, né? Vamos ver, né, É, doutora? Vai dar certo. Com certeza. Vai. vamos ver o Luiz aqui, como é que tá. A turma está Certo? chegando. Pessoal, Sejam todos bem-vindos. Ah, o Luiz está aqui. Deixa eu mandar o convite para ele de novo, então, que acho que não foi. Iraildes. Pronto, aqui, ó. Luiz. Enviar. Vamos ver, Luiz. Recebeu o convite aí? Só um instantinho. O Luiz não conseguiu aderir. Vou mandar de novo, Luiz. Vamos ver se dessa vez vai. Por isso que eu estou falando. Nós já fizemos lives até 3 pessoas. Funcionou bem. Agora vamos ver se com 4 também dá certo. Mas o pessoal está chegando. Célia, boa noite. Como é que estamos aí? A Célia, a, Ah, a Célia é a minha esposa, doutor Haddad. é? Ah, tá certo. Ô Márcio, a família toda tem que prestigiar, não é? Daqui a pouco, quando você começar a ver um tanto de Haddad aí de sobrenome, é mãe, é irmão, é Estou filho, tá todo procurando o mundo. Litel. Estou É, procurando o Litel. O nome Litel, tu não viu? vai entrar sim, Márcio. Está todo mundo ansioso para ouvir a gente aqui aí, ó, nesse canal. A Daniela da equipe, tá aí chegando, ó. Isso aí. Ô Luiz, tá vendo? O Luiz ainda não conseguiu aderir, gente. Vamos esperar mais um pouquinho aqui antes da gente começar. Minha irmã, Terezinha Osório Pitombeira, está entrando aqui. Tá, começou aí a entrar, viu, Márcio? A família É, também. Trouxe o Tá Ná, já vi certo. aqui. tá prestigiado, então, né? Sejam bem-vindos todos, parentes, familiares, amigos, equipe, todo mundo. Obrigada. Adriana. Pedro. O Pedro é um dos Pedro, responsáveis aí, né? com Sempre certeza. acompanhou a gente aí no curso. Ele e a Lara. Daniela, né? O Pedro é parceiro aí na Secretaria Remota, nos ajudando sempre aí, disponibilizando pessoas como o Gessé lá de Buriti do Lopes, dentre tantos outros, né, que são especiais. O Gessé, que está agora na Secretaria Remota, é um rapaz da de Buriti do Lopes, perto do litoral do Piauí, que é excelente, está nos ajudando na Secretaria Remota. É. Ô, Márcio, deixa eu falar. É tanta gente boa, né, que ajuda, que contribui, né, que, assim, são parceiros, né, para que a nossa unidade, o judiciário em geral funcione bem, né? Não tem que dar chance de ter errado, não tem como dar errado. É que ó, o Luiz mandou uma mensagem, realmente, Luiz, não estamos conseguindo aí fazer a conexão com o Luiz. Pessoal, vamos fazer uma coisa. Eu acho que ó, isso já aconteceu outra vez, infelizmente. Né? Vamos, acho que, dar continuidade. O Luiz, eu acho que ele vai nos acompanhar aqui pelo chat, vai fazendo perguntas, tudo. Mas acho que aí nós podemos começar. Podemos combinar assim? Podemos Pode sim. ser. Podemos. Ó, então, ótimo. Ó. Hoje é dia 12 de maio, né? Nós estamos aqui com a doutora Elvira, o Márcio, que é o diretor de secretaria, né? Aí no Piauí chamam de secretário de vara, né, Márcio? Então, assim, as Isso. nomenclaturas são muitas. Verdade. Mas são os dois que são as lideranças, né, da segunda vara de família e Família. sucessões da comarca de Teresina. Participaram do nosso curso de administração judicial aplicada. Tivemos assim o privilégio, né, de ter esse convívio próximo, né, uma atividade que eu acho que assim, rendeu bons frutos, né? Pelo menos da nossa parte, para mim e para o Luiz, foi muito rica
as experiências que adquirimos na convivência no judiciário aí do estado do Piauí, foi uma coisa muito boa. Mas aí, antes de começar, eu queria saber o seguinte, como é que vocês chegaram aí na segunda vara de família e sucessões? Doutora Elvira chegou primeiro, depois veio o Márcio, os dois juntos, como é que funcionou? Boa noite, doutor. Eu queria só reiterar os cumprimentos a todos os que estão nos assistindo, a Vossa Excelência, ao professor Pedrosa, nossos colegas magistrados, que eu já vi várias aí, servidores do Judiciário, né, do Piauí, servidores da unidade. Então, para nós é uma honra muito grande. Eu cheguei primeiro, professor Carlos. Eu cheguei aqui em 2009, em Teresina, na unidade da segunda vara de família. E o Márcio, quanto tempo depois, Márcio? Eu cheguei tem 5 anos, né? Eu não conhecia a doutora Elvira, eu trabalhava numa vara criminal, não conhecia nada de vara de família. Me desculpe, eu queria primeiro dar o meu boa noite a todos que estão nos assistindo, mas em especial a todos os secretários de vara do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, e extensivo esse boa noite àqueles que nos dão suporte, como o senhor falou, como a contadoria, o Sejusc, no ato social, a central de mandados, a distribuição. Então, essas equipes, elas nos ajudam muito no dia a dia. Então, um boa noite especial para eles e, logicamente, para a nossa equipe que também está participando. Então, eu cheguei há 5 anos, não conhecia a doutora Elvira, como eu estava falando, vindo de uma vara criminal de tráfico de drogas e por um acaso eu ia na direção da doutora Júnia para trabalhar com a doutora Júnia e no caminho o doutor Max Alcântara da Corregedoria me desviou e disse, não, eu quero que você vá dar um apoio na segunda vara de família. E eu fui indicado pela Corregedoria, fui conhecer a doutora Elvira, realmente senti uma firmeza, esse acesso que a gente tem a ela, essa live de hoje, a justiça ao alcance da família, porque ela permite esse acesso. E eu me senti confortável para aceitar o convite, muitos colegas, né, sugeriram, e a gente vem traçando aí esses planos de melhorar a unidade, e graças a Deus tem melhorado ao longo dos anos, não na velocidade que nós gostaríamos, mas tem dado certo. Uma coisa que nós notamos, né, quando começamos a trabalhar com vocês, parece que de todas as varas que fizeram o curso, vocês são a vara mais antiga, em termos assim, de grupo reunido. Né? Já tem uma equipe que trabalha há muito tempo, né, doutora Elvira? Como é que a senhora mantém essa união? É verdade, professor. Nós, há pouco tempo, você sabe que nós perdemos uma servidora, ela é uma das mais antigas que nós tínhamos aqui, a Socorro, né? Que ela entrou junto comigo na segunda vara de família e sucessões. No tribunal ela já era funcionária. Então, para nós, é uma alegria muito grande, porque a gente se torna uma família, né? Além de ser família que trabalha junto, é uma família, né? Que se acolhe em todos os momentos. Então, para nós é um prazer muito grande, eu me sinto muito gratificada em realmente ter a confiança dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para trabalhar comigo e realmente permanecer. Porque eu tenho 10 anos aqui na vara de família e, na verdade, tem servidores que trabalham com a gente que eram estagiários do tribunal e ainda estão trabalhando, né? Porque assumiram outros cargos lá. Então, é uma alegria muito grande em compartilhar isso com todos os servidores que trabalham com a gente. Doutora Elvira e Márcio, me conta uma coisa. Quando vocês chegaram aí na vara, que desafios que vocês encontraram? Quais que eram os maiores problemas, as pedras no sapato? Olha, primeiro, professor Adá, quando cheguei em 2009, eu saí do Juizado Especial de Floriano e assumi a segunda vara de família. Eu deixei no Juizado Especial de Floriano 100 e poucos processos em tramitação. E assumi a segunda vara de família e sucessões, recebendo um acervo muito grande. Mais de 8.000 processos estavam lá, não porque o antecessor não trabalhasse, não, de forma nenhuma, é porque a unidade estava vaga há muito tempo e o colega trabalhava cumulativamente, e o senhor sabe que nas varas de família não se dá conta nem da nossa unidade, imagine dar demais, né? O trabalho é intenso, praticamente, a gente tem que se dedicar o dia inteiro, né?
e à noite, porque tem que trabalhar também, e em razão deste fato, a vara acumulou processos e a gente teve que adotar providências para que a gente pudesse dar vazão àquele acervo. Então, a primeira providência foi justamente conhecer e organizar a unidade. E nós fizemos isso com o apoio do Tribunal de Justiça na época, em 2009, foi a época que o CNJ veio pela primeira vez no Piauí. Nós chegamos juntos, o CNJ chegou em fevereiro de 2009 e eu também cheguei de Floriano, removida para Teresina. Então, o Tribunal de Justiça e a Corregedoria ajudou a gente a organizar a unidade. Nessa época, as secretarias foram criadas, que eram... Os processos tramitavam em cartório, em outros cartórios particular, e nós tínhamos outros cartórios da assistência judiciária, e aí foram criadas as secretarias. Então, nós tivemos o apoio do tribunal, corregedoria, inclusive com servidor, apoio técnico, e com isso a gente conseguiu, pelo menos, dar andamento nos processos, claro que não em todos, porque a demanda era muito grande, mas a gente viu as prioridades e foi atendendo na medida do possível. E graças a Deus estamos hoje. Nós tínhamos problemas tecnológicos, porque naquele tempo não tinha, né, estrutura técnica, e nós caminhamos, levamos mesmo, focamos naquela possibilidade de atualizar o acervo, e nós estamos ainda trabalhando nesse tópico e estamos conseguindo bons resultados. Vida de juiz não é fácil não, né, doutora Elvira? A senhora saiu lá de Floriano, a vara assim, saneada, né, muito bem gerida, para pegar 8.000 processos de família, né? Uma curiosidade, a senhora tem quanto tempo de carreira? Como é que foi a carreira da senhora aí? Professor, eu tenho 34 anos de magistrada. Eu cheguei a Teresina com 22 anos de magistrada. Isso foi porque a senhora foi no trâmite normal ou a senhora ficou mais no interior porque queria? Não, foi praticamente no trâmite normal. Eu não vou dizer, eu perdi uma promoção porque eu não fui para longe. Realmente, na época, eu não fui para Paulistano. Apareceu não perdi, apareceu uma vaga que poderia ter sido, porque era por antiguidade. Mas eu preferi aguardar, né? E aí eu aguardei e fui remover para a quarta instância, fui para Floriano. Não aguardei Teresina, porque eu pensei que fosse demorar muito, e aí fui para Floriano. Então, em razão, eu acredito até que foi por isso que eu passei 22 anos para chegar aqui. Talvez era 18 anos que eu tinha para chegar, né? Mas cheguei com 22 porque fui para Floriano, depois vim para Teresina. Então, a senhora está no ponto para virar desembargadora daqui a pouco, então, professor, você sabe que a gente... tem muito, não vou dizer, todos nós temos esse desejo, né? Mas eu sou muito humilde para dizer que é difícil, porque até mesmo em razão, só o tempo de serviço eu tenho 34 anos, né? Então, mas para Deus é quem sabe, né? O caminho nosso, quem faz, quem traça é Deus. Eu acredito que não dê tempo, porque estou perto de me aposentar, mas se for o nosso destino, Ele proverá. E isso aí é um processo natural, né, doutora Elvira? Né? Eu acho que nós, juízes que trabalhamos, nos dedicamos, eu acho que o objetivo é servir, né? Servir o jurisdicionado, com certeza, prestar uma boa jurisdição. O que vier na carreira é o resultado, acho que, do nosso trabalho, é uma coisa natural. Exatamente. Né? E eu, professor, eu digo mesmo, porque eu estou na magistratura por vocação. Eu passei no concurso de juiz do Estado do Piauí, passei também no concurso do Ministério Público. Por coincidência, nós fomos chamados no mesmo período, mesmo mês, e eu fiz a opção pela magistratura e, graças a Deus, é a minha paixão, depois da minha família, é a minha paixão, é o meu trabalho. Trabalho com amor, com carinho, com dedicação. Sei das dificuldades, mas estamos atentos e nunca me arrependi. Sou muito feliz, professor. Que ótimo. E o Márcio, sua trajetória foi... Você era professor, né, Márcio? Então conta aí. É uma coxa de retalho, né? Eu passando rapidamente aqui, como fosse um locutor de rádio. Eu comecei, fiz mecânica na escola técnica, fiz engenharia no CPOR do Exército.
Aí fiz educação física, depois fiz biologia, mas fui jubilado. E aí depois fui diretor de colégio durante 20, 15 anos e fui professor de cursinho durante outros tantos anos juntos, né? Paralelo, obviamente. Aí resolvi fazer concurso para o tribunal, de modo que eu sou velho, mas sou novo, né? Eu costumo dizer que agora que eu estou fazendo 10 anos de tribunal, né? Eu vou fazer 52 de idade e 10 de tribunal. E nesses 10, metade já vai aí ao lado da doutora Elvira. E eu fico muito feliz. E eu hoje mesmo estava conversando com a minha filha, a gente estava zombando, dizendo que eu sou a pessoa que mais sabe de pouca coisa nesse mundo. Mas a gente vai tentando, vai conversando. Não, ô Márcio, mas isso é importante, toda essa formação, esse conhecimento, né? Às vezes você tem lá seu lado matemático, eu notava isso, né? Da sua engenharia, tudo, a preocupação com números, de acompanhar as coisas, né? Isso aí, às vezes, no judiciário falta, né? A gente que é formado em direito está lá preocupado só com as ciências sociais, ciências humanas, tudo, mas a gente precisa, né? No modelo de gestão, o quê? De ter indicadores, ter metas, ter números, acompanhar relatórios, né? E tudo mais. Então, acho que isso aí, a dupla aí funciona muito bem, né? Vocês dois, doutor Elvira, e você, né, na condução da vara, e que, assim, vocês lidam com a matéria que é dificílima, né? Eu já fui juiz estadual por um curtíssimo período, né, doutor Elvira? Eu não sei se eu já falei isso para a senhora. E aí, quando eu fiquei aqui, nós fizemos estágio em várias unidades judiciárias, né, na minha formação. E eu me lembro que eu fiz um estágio na vara de família, foi a vara mais pesada que eu achei para trabalhar, sabe? Eram tantos conflitos humanos para resolver, coisas que eu falava assim, nossa, gente, eu como juiz, um estranho tem que entrar no meio disso aqui e falar o que é certo, o que é errado, né? Como assim, como resolver. Então, assim, eu achei uma carga emocional muito forte. Como é que a senhora tem lidado com isso? A senhora que está aí, né, há mais de 10 anos numa vara de família. Professor, nós temos que ter, é o que eu digo, bastante paciência para ouvir, né? Ouvir o jurisdicionado, porque ele é o nosso porta-bandeira. Ele é do judiciário, no meu entender, o jurisdicionado. Nós temos que ter o controle emocional na unidade, porque as pessoas que procuram a unidade, elas já vêm cheia de problemas, né? Então, elas têm que ser bem acolhidos. Então, esse acolhimento, essa é o certo da nossa unidade, que eles realmente aplicassem essa forma de tratamento, de recebimento das pessoas da melhor forma possível, porque eles são frágeis, professor. Eles precisam ser ouvidos. Às vezes eles pedem, eles nem querem o que eles pedem, eles querem outra coisa, né? Então, a gente precisa ter bastante controle emocional, ter bastante paciência, ter uma vida assim também para poder demonstrar a eles, né, que a gente é o espelho deles também, para que a gente possa, esse sofrimento deles não possa afetar a vida profissional, a vida pessoal do magistrado. Então, graças a Deus, eu soube muito bem distinguir isso aí, e eu, até hoje, nunca tive problemas, embora a gente enfrente todas as dificuldades nessas unidades de família, que talvez nem o tribunal não saiba disso, mas nós nunca nos tornamos fracos. A gente sempre incentiva a equipe para trabalhar, para melhor servir, levando-se em consideração que nós estamos a serviço do jurisdicionado. Ele é quem é a excelência no Poder Judiciário. Ele é quem tem que ser muito bem atendido, né? Ele é que tem que ser ouvido para que a gente possa, pelo menos, ficar com a consciência tranquila, né? Com relação à vida da gente, tanto pessoal quanto profissional. Isso que a senhora fala é muito assim, profundo, né, doutora Elvira? Porque é o seguinte, às vezes a gente aí nas trincheiras, né, preocupado e tal, no fundo a gente trabalha o serviço público. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Eu fico vendo, eu faço uma analogia lá com a faculdade, né? Eu dou aula na faculdade de Direito.
eu fico vendo, só existe a faculdade de Direito, as universidades, em razão do aluno. Tudo tem que ser feito em razão do aluno. Então, assim, a gente pensa, vamos fazer seminários, escrever artigos, publicar livros, ok. Mas, assim, todo o ensino, eu acho que gira em torno do aluno. E eu me lembro disso, que lá em Michigan, no período que eu estive lá, teve uma professora que, assim, eu ficava encantado com a postura dela, como com a senhora agora. Ela chegava à preocupação que ela demonstrava com o aluno. Ela era uma professora, assim, top, excelente, assim, referência para todo mundo. Mas tudo que ela fazia era pensando no aluno. E o que eu vejo com a senhora é a mesma coisa. Toda a conduta que a senhora faz é pensando no jurisdicionado. É verdade, professor. Olha, é tanto que agora mesmo nós estamos com a gente foi instalado já o nosso balcão virtual. Mas antes do balcão virtual, a gente já fazia esse agendamento, a secretaria da nossa unidade já faz esse agendamento de atendimento dos advogados para, né, com o juízo. E aí, às vezes, o servidor diz assim, doutora Vira, tem tantos advogados que querem falar com a senhora, eu só vou marcar para data tal, porque a senhora está muito atarefada. Eu digo, não, marque logo, porque não adianta a gente acumular, né? Então, não agende lá para outra semana, agende para essa semana. Pegue um horário que a gente esteja disponível, contanto que explique para eles que o tempo da gente é curto, mas que nós vamos atender a todos, né? A todos, sem distinção. E assim, são os exemplos que se dá na unidade, o Márcio sabe disso bastante, a Terezinha que nos acompanha nesses agendamentos, a gente faz isso para mostrar que a prioridade é justamente do jurisdicionado e das pessoas que os assistem, né? Então, não tem como, a gente trabalha para isso, a gente é muito bem remunerado, é para isso. Eu mesma tenho uma posição totalmente com relação a essa prioridade, professor. Eu sou uma pessoa que não é de agora, mas desde quando eu assumi a magistratura, eu tenho essa postura. Eu andei por várias comarcas, São Miguel do Tapuio, Castelo do Piauí, Oeiras, passei 6 anos lá administrando 8 municípios. Imagine um juiz administrando 8 municípios com 8 zonas eleitorais, né? O meu procedimento é um só, é o mesmo. Tanto é que se alguém, eu acho que dessa cidade estiverem assistindo essa live, eles vão confirmar o que eu estou falando agora. Quer dizer, é a mesma postura, independentemente de qualquer coisa. Nós estamos para servir e temos que fazer isso sem prejudicar a nossa vida pessoal, né? Mas nós temos que priorizar o nosso trabalho. É isso aí. Não, eu estou vendo. Aqui, ó, eu não estou comentando, não, mas está cheio de comentários aqui. Não sei se a senhora e o Márcio estão acompanhando aí, só elogiando. É elogio para lá, elogio para cá, toda hora estão batendo palmas aí. Agradecemos, né? E eu me lembro uma coisa, a senhora chegou num dos nossos encontros, a senhora chegou assim, gente, por que eu não comecei a ter essa questão, essa noção melhor, mais aprofundada de gestão logo no início da carreira? Né? Fui ter agora no final, tudo. A gestão mudou, como é que é? Márcio, doutora Elvira, o que aconteceu aí com o curso, os benefícios, as conquistas que trouxeram aí para a vara? Olha, professor, é como eu digo, sempre nós trabalhamos, mas nós trabalhávamos sem técnica. Márcio, hoje mesmo a gente estava falando sobre isso. E isso era a minha preocupação. Era uma coisa que eu digo, gente, como é que eu profiro uma sentença? E eu vou, daqui 1 ano, eu vou procurar a sentença, ela não foi sequer publicada, né? Então, isso me incomodava de uma forma que eu digo, vou ter que... O senhor mesmo é testemunho de que durante as aulas, professor, me diga como é que eu faço isso. Como é que eu calculo a duração, o tempo de duração de um processo? Né? O senhor lembra que... Claro. Por quê? Né? Como? Então, a gente adquiriu... claro que nós estamos aprendendo ainda. A gestão, a gente não aprende de uma vez só. É com o tempo. Então, antes nós trabalhávamos, mas nós não tínhamos técnicas de gestão. Não por culpa do nosso PJ, não. É porque técnica de gestão não existe, né? Não existe
para nós, pelo menos para a área de direito não tem, mas a gente utilizava nossas outras técnicas, essas comuns, mas agora não. Nós estamos trabalhando com organização, com plano de ação, com metas, acompanhando indicadores, acompanhando produtividade de servidor, acompanhando lista expedida pela corregedoria de tramitação de processos, onde a gente tem que cumprir religiosamente aqueles processos que estão na ordem cronológica para despachos, né? E com o auxílio do curso de gestão que foi dado pelo Instituto Haja, na pessoa de Vossa Excelência e do professor Pedrosa, isso para nós assim, foi um sucesso tão grande que todo mundo quer fazer esse curso, professor, né? Por quê? Porque a gente aprendeu muita coisa e nós temos ainda a aprender. Eu não vou dizer para o senhor que nossa unidade está perfeita ainda, não está, mas está andando bem organizada. Nós estamos focados em resultados. E isso aí é que a gente, que eu acho que a justiça precisa fazer. Trabalhar focando, com prioridade, priorizando as coisas mais urgentes, que é justamente esses problemas que envolvem as pessoas mais necessitadas, sobretudo essas assistidas pela Defensoria Pública, que precisam de apoio. Então, nós estamos assim, um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Nós temos que seguir com os ensinamentos proferidos pelo Instituto Haja e acompanhar, porque a gestão ela é contínua, né? A melhoria é contínua. E se você parar, você não vai conseguir, né, trabalhar de forma com eficácia, com eficiência e com a satisfação que todo mundo quer ter, né? De ter um bom trabalho, de realmente apresentar bons resultados para a sua instituição. É ótimo ouvir isso, falar que é um caminho sem volta, né? Ou seja, nós não conseguimos fazer, talvez hoje, o que fazíamos no passado, né? É sempre um crescente, uma melhoria contínua. É isso tudo mesmo, Márcio? Qual que é a sua impressão? Eu corroboro as palavras da doutora Elvira e a gente tem, dentre as dificuldades, por exemplo, as interfaces que trabalham conosco, porque nem sempre eles estão também abertos a essa gestão, a administração gerencial, e aí, às vezes, fica difícil, sobretudo nesse momento de afastamento, que a gente não pode ter um contato mais próximo para dialogar mais em cima das questões miúdas. Mas a gente tem tentado, por exemplo, que entre as coisas que ficaram assim de forma específica, algumas expressões, o olhar atento, né, que a gente tem que ter sobre os processos, a otimização do tempo, por exemplo. Eu tenho tido umas práticas depois do curso de gestão, digamos que eu já tinha algumas, mas aí eu acrescentei, digamos assim, incorporei. Por exemplo, eu tenho tentado convencer os advogados que eles precisam acreditar na segunda vara, na medida em que, se ele pede alguma coisa por e-mail, ele aguarde a resposta por e-mail. Eu já tive situações do advogado pedir por e-mail, por telefone e por mensagem de WhatsApp. Então, ele mobiliza 3 pessoas para fazer uma coisa. Então, eu digo, olha, doutor, eu preciso que o senhor compreenda e confie na segunda vara que nós vamos dar o retorno. Então, para mim, depois do curso, sobretudo falando individualmente, a organização melhorou muito, porque essa resposta eu garanto à volta. Até para dizer para ele, às vezes, já aconteceu de eu ligar e dizer, doutor Haddad, aquela resposta que eu fiquei de dar para o senhor vai ficar para mais 3 dias. Não tenho hoje, mas eu estou ligando para lhe dar uma satisfação. Isso aí conforta o advogado e a gente precisa que eles entendam que se ele bate em todas as portas ao mesmo tempo, vai gastar energia e despender tempo do servidor. Um colega servidor ligou para mim pedindo sobre um processo, eu quebrei cabeça, mais tarde a Larissa veio me contar toda uma história, a Larissa é excelente gestora, auxiliar de gestão que trabalha conosco, veio me contar, eu disse, peraí, eu já conheço isso aí. Aí eu liguei para esse amigo e digo, olha, ou ele confia em você, ou ele confia na vara, seria muito interessante. Então a gente precisa fortalecer essa confiança, essa credibilidade, eu tenho feito muito para isso. Então hoje eu pego um processo e eu jogo na minha agenda por escrito mesmo, agenda a papel, né? E aí, se eu não resolver hoje, eu jogo para frente.
E aí eu vou acompanhando. Por exemplo, se eu mandar um processo hoje para o Ministério Público e o prazo do sistema der 30 de maio, eu jogo ele na data de 20 de maio na minha agenda. Por quê? Vai que o Ministério Público devolve antes. Então, eu já ganho aí de 20 para 30, 10 dias que eu já vou passar para outro nível. Então, assim, a otimização do tempo, por exemplo, nós temos um grupo de secretários de família e só secretários de família, tem um grupão de secretários e só secretários de família, que eu já disse, gente, quando redistribuir um processo para mim, por gentileza, me avise. Por quê, doutor? O advogado entra com o processo, até chegar na decisão de declaração de declinação de competência, às vezes leva muito tempo. Ele não errou porque quis. Uma falha, às vezes, não se apercebeu. Aí, se ele redistribui e cai na vala comum, lá na caixa de verificar providências a adotar, esse advogado talvez passe mais tempo ainda aquelas partes esperando uma resposta nossa. Então, eu digo, redistribuiu? Avisa, se eu redistribuir, eu aviso. E aí a pessoa já sabe. A doutora Elvira determina um ofício para uma das varas de família. Digo, Jadiel, acabei de mandar um SEI para a tua vara, fica de olho aí. Então, a gente tem uma comunicação que otimiza o tempo, que a comunicação hoje ela é tudo, né? E só para finalizar essa importância da comunicação, que tem sido, para nós temos otimizado, semana passada, uma carta precatória do Juazeiro da Bahia, que não havia sido devolvida, estava na nossa correição, aí a Larissa tentou localizar e não conseguiu por telefone. Ligou para o Tribunal de Justiça da Bahia. A servidora lá disse, aciona a corregedoria, eles resolvem. Aí o que é que eu fiz? De imediato eu digo, faça isso não. Liguei para um amigo que é professor universitário em Petrolina, o doutor Jorge, da Univasf. Eu digo, Jorge, você conhece tudo por aí, eu quero telefones do Juazeiro da Bahia, das varas. 15 minutos ele mandou um bannerzinho que ele tem uma sobrinha que é advogada, eu liguei, não atendeu, eu mandei um e-mail. No outro dia era feriado. Quando eu voltei para trabalhar, no dia seguinte, a carta precatória devolvida, eu voltei ao processo e a gente andou em 2 dias e a pessoa queria que a gente fosse acionar a corregedoria. Então, a gente tem que ser proativo, né? E não tomando muito tempo, hoje eu preciso aqui tecer elogios, referências elogiosas assim, rasgadas, à vara de Maricá, no Rio de Janeiro. Né? Nós temos uma carta precatória para lá, é de uma audiência que, por conta da pandemia, teve que ser redesignada, é uma audiência que tem uma criança especial e que nós mandamos a precatória para lá, e a parte muito preocupada, porque já vai ser agora final de maio, eu acompanhei lá, mas não tinha resultado. Está se aproximando a data, o que é que aconteceu? A vara de Maricá, ela não mandou para a central de mandados o que deveria. E aí a parte ficou desesperada e ligou para a gente, está faltando um documento, foi vocês que não mandaram? Foram eles, calma. Liguei para lá hoje à tarde, naquela hora que a gente estava testando. Aí foi atendido tanto na distribuição de Maricá, quanto na vara de família de Maricá, pelo Valdinar, na distribuição pelo Alexandre. E fui parar na central de mandados com uma servidora exemplar. Deveria trabalhar na segunda vara de família de Teresina, Adriana Crespo. É a chefe da central de mandados de Maricá, assim como a central de mandados de Teresina é top, né? Era com o Pedro e agora é com a Yara. E aí essa doutora Adriana Crespo, ela disse, não se preocupe. E para nossa salvaguarda, a plataforma que nós usávamos, o Cisco Webex, foi mudada agora, é o Microsoft Teams. E o despacho mandado ainda era da época do... Então, iria chegar um link de uma plataforma que não é mais usada. Eu digo, posso te mandar um e-mail com um link novo? Falei com a Jádia, falei com a Gislaine do Sejusc, falei com a Larissa, nós juntamos as informações todas, um link da Microsoft Teams para que a audiência ocorra. A Gislaine já está sabendo na sala 1A do Sejusc. Mandei por e-mail, ela disse, eu seguro aqui, entrego na mão da oficial de justiça. Então, tudo indica que nós salvamos esta audiência por conta desse aparato da segunda vara de família, mas também por conta da doutora Adriana Crespo de Maricá, que não é só atender a demanda, doutor, é o acolhimento, é a forma como a mulher me atendeu por telefone, como a servidora se posicionou, é a boa vontade que ela teve com a parte que ligou desesperada para lá hoje. Então, isso é a segunda vara de família e com... A gente está aqui, a doutora Elvira de piloto e eu de copiloto. Se o senhor estiver na torre de controle aí da gestão dos ajudando, a gente vai alcançar voo de brigadeiro do céu de brigadeiro. É aqui, ó, tem tanta coisa para comentar isso que você falou, mas é o que eu dizia também, ó, a pandemia, nós vamos falar disso aqui ainda, ela atrapalhou um pouco o serviço de vocês, né? A questão de audiências, né? Que não puderam ser realizadas. Mas acho que se não fosse isso, vocês já estavam assim, vocês já estavam decolando. Estamos decolando, só não vamos
voar com velocidade supersônica porque as audiências ainda estavam travadas, né? Ô, Márcio, mas assim, você contando a história, quem está lá do outro lado do balcão não imagina isso, né? O esforço que precisa ser feito, a proatividade que você demonstrou para não perder um ato processual. E aí a gente lembra, assim, né, às vezes no início do curso, a conduta que a gente nota, às vezes em muitas unidades, é aquela reatividade generalizada. Vem um incêndio ali, apaga o fogo, aí outro incêndio, sai correndo, tal, tal. Vai só reagindo para as coisas que acontecem. Vocês não, vocês já estão num nível assim de proatividade. Vocês já estão querendo antecipar aí, possíveis problemas que podem surgir, que medidas que eu já posso antecipar para evitar que esse problema lá na frente ocorra. E depois você me conta aí da audiência se correu tudo bem ou não. Vou acompanhar. Eu estou de olho dessa audiência. Isso. Mas me diga uma coisa, acabou que a pandemia prejudicou um pouco a produção, não as audiências. Como é que vocês lidaram com isso? Como é que vocês estão lidando atualmente? Continua assim, meio que suspensas as audiências, só na videoconferência? Professor, nós estamos realizando audiências normalmente por videoconferência, né? Sim. A pandemia, ela trouxe, como o Márcio já falou, vários benefícios para nós. Só lhe dizer, houve quebra de paradigmas. Pra você ter uma ideia, ontem mesmo nós estávamos realizando audiências, a representante do Ministério Público, a doutora Sinara está até nos assistindo aí também, a Defensoria Pública, na pessoa das defensoras públicas, a doutora Sheila e a doutora Verônica, e nós tinha um jurisdicionado que queria participar da audiência, porque ele foi convocado, mas ele não tinha instrumentos tecnológicos. Ele pediu para ir para o tribunal, a Secretaria da Segunda Vara de Família acolheu ele lá na secretaria mesmo e conectou ele com nós que estávamos, cada um em sua residência. E com isso, nós fizemos a audiência, nós obtivemos sucesso, foi feito um acordo. Então, só isso aí, porque qualquer coisa, diz, não, ele não está, nós vamos adiar a audiência, né? Não, de forma nenhuma. Esperamos 15 minutos, combinamos com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, nós trabalhamos em harmonia, eles colaboram muito, tanto os advogados como o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que realmente a gente possa obter bons resultados. E aí, com isso, nós tivemos êxito, porque realizamos várias audiências, e a maioria delas, para você ter ideia, no interior daqui de Teresina, que a gente só via os galhos de árvore, né, Márcio? Ontem, nessa audiência, lá do interior de Teresina, que tinha alguém que estava no interior de Teresina, isso aí é muito gratificante. E outra coisa, se não está dando certo, a secretaria liga para o jurisdicionado, porque às vezes ele está precisando de um apoio técnico para ele poder ingressar neste ato processual. Então, houve assim, para nós foram quebras de paradigmas, né? Então, nós estamos tendo prejuízo por causa da produtividade, mas em outros aspectos nós estamos avançando, que, assim, eu acho que como ele disse, é caminho sem volta. Não tem como voltar. A gente saiu daquele ponto de parado ali sem fazer, aguardando as coisas chegarem. Fomos atrás dos resultados. E nós, a cada dia que passa, a gente está conseguindo. Antes nós designávamos, eram 6 audiências por videoconferência. Aí nós estamos verificando que dá muito trabalho a audiência por vídeo. Algumas partes não escutam, então é muita dificuldade. Nós reduzimos para 4 e nós estamos tendo bons resultados, porque a maioria delas nós estamos conseguindo o acordo. Então, juntando essa produtividade, mesmo pequena, com a produtividade que vem do Sejusc, que para nós, da Segunda Vara de Família, é o suporte, é o apoio nosso, é o Sejusc, a gente está conseguindo. Claro que a produtividade caiu na metade, 50%, porque o nosso produto ele é feito em audiência. Os nossos julgamentos são realizados em audiência. Se as audiências caíram 50%, com certeza os julgamentos também. Então, mas a gente vai ter que conviver com esse mundo novo, né? Vai ter que se adaptar, porque eu acredito que ele veio, infelizmente, com muitas tragédias, muita morte, né? Mas ele veio para realmente alterar
essa vida nossa de comodidade, né? E seguir em frente. Então, é isso que a gente tá pensando e estamos preparados para melhorar cada dia mais a nossa prestação jurisdicional. E é através dessa tecnologia que está vindo do CNJ, do Tribunal e do Instituto Ágil, que nos ensinou através dessas ferramentas, milhões de ferramentas que nós temos aí, né? PDCA, nós criamos o Trello, né? Quer dizer, são várias ferramentas que a gente não sabia nem que existia e nós estamos utilizando, né? Isso aí para nós é uma glória, é um benefício muito grande e nós só temos a agradecer ao Tribunal, ao CNJT e ao Instituto Ágil por ter nos proporcionado essa mudança mesmo para ficar. As ferramentas, né, é para tentar, igual o Márcio falou, né, otimizar o tempo, aproveitar melhor esse tempo, né, Márcio, que é muito precioso. Verdade. Eu fico vendo a doutora Elvira aqui, é coordenadora, né, adjunta lá do Sejusc. A senhora também está no NUAP Social, não é isso, doutora Elvira? Eu estou coordenando. Eu lembro que a senhora falou que lá não estava fácil a situação. Você ouviu na época, né? É o seguinte, o NUAP Social, ele foi criado com uma estrutura pequena. Na época, era uma estrutura que dava para atender a demanda. Era 6 varas de família, núcleo de apoio psicossocial das varas de família. Era um núcleo pequeno, multidisciplinar, que dava para atender a demanda. Mas, com o tempo, alguns servidores foram se aposentando, são servidores qualificados, psicólogos, assistentes sociais, que eles foram se aposentando e nós ficamos com o quadro deficiente. Então, com o advento da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, passou-se a exigir estudo social, estudo psicossocial dos processos de interdições também, todos eles que envolvem incapaz. Então, com isso, ficou a demanda muito grande, né, para o atendimento, o atendimento muito, muito carente dos profissionais, não pela capacidade, que eles têm boa vontade e têm muita capacidade. O problema é que os estudos precisam ser realizados por equipe multidisciplinar. E a maioria dos servidores se aposentaram. Portanto, o tribunal está adotando providências no sentido de restabelecer esse quadro para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. Mas está tendo um atraso nas 6 varas de família. Eu até digo sempre, agradeço até o juiz das varas de família, porque eles entendem a situação, porque é atípica mesmo, não é questão de falta de servidor, é questão de estrutura. Tem que fazer, o tribunal que vai fazer concurso público e quando ele fizer, ele vai lotar. Enquanto isso, a nossa unidade, o que é que está fazendo? Alguns processos retornaram para correição e esses que a gente vê que não há necessidade, que pode ser julgado sem o estudo, a gente encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público está se sensibilizando com a situação. Vamos dizer, uma interdição que não tem litígio, que não tem problema, está comprovado que a pessoa é incapaz, tem laudo, tem perícia, os filhos todos concordam, tem o termo de anuência, então eles estão permitindo e estão dando parecer favorável e a gente está julgando esses processos para tentar otimizar, agilizar esse julgamento justamente dessas pessoas que se encontram necessitando da justiça nesse momento. Quero ressaltar que a nossa unidade também está priorizando a apreciação dos pedidos de liminares desses processos, justamente para o impacto, né? Para o impacto ser menor com relação aos interesses deles, porque eles não têm culpa, né, da falta de estrutura, que também o tribunal está envidando esforços no sentido de resolver a situação. Tá certo. Doutora Elvira, aqui, ó. Voltando aqui à questão da gestão, a senhora falou que não tem como voltar atrás mais. Um indicador importante que eu vejo nisso, aí eu queria até ouvir do Márcio também, são os rituais de gestão. Vocês continuam fazendo os rituais de gestão, estão seguindo a cartilha aí, Márcio, doutora Elvira, cada setor apresenta seus dados, seus gráficos, discutem, comunica, ou vocês já abandonaram o ritual de gestão? O que vocês me dizem? Não. Primeiramente, dizer que antes de termos o ritual de gestão, na concepção que o senhor nos apresentou, nós já fazíamos reuniões mensais. A questão é que, como eu disse para o senhor uma vez, a gente tinha iniciativa e não tinha acabativa, né? Então, a gente iniciava, eu pegava os números, como o senhor disse, desde sempre eu pegava os relatórios, apresentava,
os colegas não estavam sensíveis à causa, e eu, por minha vez, falhava também ao não reapresentar e questionar numa próxima oportunidade. Então, ficava só com o início e não tinha fim. Hoje a gente tem os rituais de gestão e estamos amadurecendo. Por exemplo, essa questão da apresentação setorial já vai ser colocada na próxima ocasião, no próximo, que vai ser na próxima semana, né? E que a gente já tem uma previsão de uma das pessoas da equipe apresentar, por exemplo, como ocorre que eu, como secretário, não sei, a gente costuma saber, procurar saber de tudo, mas eu não sei o roteiro para se fazer uma postagem via Correios, que vai ser apresentado durante o nosso ritual de gestão. E eu falei para a estagiária que só botar selo e AR, botar no envelope, aquilo ali não é uma atividade simples, é muito importante. Naquele envelope vai o documento que o empregado vai receber e vai fazer o desconto para chegar a pensão naquela criança que está precisando. Ou, ao contrário disso, naquele empregador vai chegar um documento que ela mandou via Correios que vai exonerar aquela pensão que aquele pai não vai mais precisar pagar. Por que eu friso essa questão da pensão alimentícia e da exoneração da pensão? Porque nós vivemos num país machista em que as pessoas veem a vara de família apenas como lugar onde a juíza ou o juiz vai tirar do pai para dar para a ex-mulher. Essa é a visão da sociedade de forma geral. Isso não é real. Né? Primeiro, não é real porque nem sempre a ex-mulher tem direito à pensão. Né? A pensão vai para os filhos. E a outra coisa é porque nós temos a exoneração, a revisão, a guarda, a interdição que a doutora falou. Então, é tão vasto a sucessão, que a vara de sucessão também, os inventários, os arrolamentos. Então, o que é que ocorre? Eu disse para elas, olha, é tão importante esse papel que você está mandando que você não tem noção. Naquele papel vai uma informação, uma decisão judicial, uma determinação judicial que vai ser o alimento de uma pessoa, que vai ser o alento de outra pessoa, que não vai mais precisar viver ao lado daquela que ela não mais suporta. Então, a gente tem que valorizar o serviço de cada um. Então, esse serviço de postagem, que até recentemente se chamava CIGEP, agora o nome é outro, que eu realmente nem sei dizer exatamente o nome do sistema que nós estamos utilizando, então eu faço questão de dizer isso. Eu digo, não, Larissa, nem me conta, eu quero deixar isso claro para que a gente... É importante que a gente reconheça as próprias falhas. E a partir do próximo ritual de gestão, a troca de conhecimentos, que essa está faltando no ritual, por isso que eu estou dizendo que nós estamos amadurecendo. Postei recentemente no grupo de trabalho aquele vídeo que o senhor colocou, recentemente também no Aja, o vídeo das etapas, exatamente sobre como deve ser feito o ritual de gestão. E eu acredito na equipe, a última reunião que nós tivemos, o último ritual, foi falado muito de engajamento. Né? Eu confesso que entrei na última reunião um pouco apreensivo de como iria ser o desenlace, mas todo mundo participou efetivamente, com essa ressalva de não ter o compartilhar, né, conhecimento. Então, nós estamos planejando, já vai ter para esse, eu já vou ter para o próximo, eu já estou pensando no que eu vou apresentar em termos de compartilhar conhecimento e vou cobrar de outras pessoas, e por aí a gente vai. Só mais um adendozinho, que eu gosto de referências elogiosas às pessoas que as merecem. A Comissão da Família da OAB Piauí, presidida pela doutora Carla e vice-presidente do doutor Valdeci, eu tenho tido um contato próximo com eles e eles têm nos ajudado. Por exemplo, a otimização do tempo. Um processo vem para triagem, às vezes vem com 18 documentos. E o advogado antigamente botava assim, documento comprobatório, eu ia abrir de um por um para chegar na procuração, para chegar nas custas. Isso levava um tempo absurdo. Doutor, por favor, divulgue, espalhe, faça a maior zoada, como a gente diz aqui no Nordeste, dizendo que eles coloquem petição inicial, os documentos da parte, obviamente, procuração e custas. Isso tem sido muito produtivo para a gente. Graças ao doutor Valdeci e também à doutora Carla, que nos ajuda nessa comunicação. Então, isso que eu digo, se nós tivermos as interfaces falando a mesma língua, a gente vai mais longe, né? E o ritual de gestão é isso. A gente precisa todo mundo falando a mesma língua, todo mundo entendendo que é importante o que faz, mesmo que seja uma simples postagem, e que essa pessoa se predispõe a chegar lá e apresentar, porque ela vai estar em casa, ela vai ser bem acolhida, ela está na equipe, ela está no grupo, e eu conto com o seu apoio aí nesse sentido aí de corroborar esse amadurecimento.
Não, Márcio, exatamente isso. A comunicação, tanto interna quanto externa, são essenciais, né? Se você botar na ponta do lápis, ó, eu agora, quando eu pego um processo, eu não gasto mais, tipo assim, 5 ou 10 minutos procurando a procuração. Eu já vou direto ali no ponto. Quantos processos por dia? Quanto que isso tem representado de economia? E como é que você fez para melhorar essa situação? Simplesmente entrou em contato com alguém que tinha, né, uma certa influência que poderia auxiliá-lo nessa mudança e conseguiu fazer isso. Eu acho que o ritual de gestão também tem muito esse aspecto de comunicação, né? Quando a gente se reúne, cada setor, né, apresenta aí suas não conformidades, isso é muito importante. Às vezes a gente fica, eu noto muito que a equipe às vezes fica com receio de apresentar não conformidades, mas é importante, porque a não conformidade é aquilo que está em desacordo. A gente tem que correr atrás para poder melhorar. Não é caça às bruxas, não é para procurar responsável por eventual equívoco ocorrido, e acaba que essa reunião vai permitir que vocês tenham uma comunicação franca, né? Vejam as interfaces, você está falando muito nas interfaces externas, mas as próprias interfaces internas são essenciais também, a gente aparar todas as arestas, né? Para o processo correr fluido, tranquilo, e isso eu lembrava que vocês estavam aí muito focados nesse aspecto nas reuniões. A próxima que tiverem, se quiserem me convidar, estou à disposição. Gostaria de participar novamente do ritual de gestão para ver aí, poder rever a turma toda, a equipe muito dedicada. Aqui, ó, nós já estamos mais ou menos, acho que caminhando para o final, ainda temos um tempinho. Mas, doutor Elvira, de tudo isso aí que nós falamos, do curso e tal, o que a senhora achou assim mais? Qual foi a maior conquista? O que a senhora acha assim que valeu a pena, que realmente foi uma mudança, um novo olhar que a senhora passou a ter sobre a gestão da vaga? Doutor Carlos, primeiro eu queria dizer para o senhor que a última reunião de gestão, o Márcio já falou sobre isso aí, mas eu quero só lançar isso, ela demorou 3h30. Nossa. Não foi, Márcio? Nós começamos 2 horas, para você ter uma ideia, começamos 2 horas. O senhor conhece o comportamento da equipe, ela é um pouco tímida, inclusive eu também, o senhor sabe que eu sou tímida, mas nessa última reunião que nós fizemos agora em abril, ela demorou 3h30. Não foi, Márcio? Que ele disse, minha gente, nós entramos 2 horas e saímos 5 e pouco. Então, cada servidor querendo falar. Eu até disse assim, eu digo, menino, se o doutor Carlos mais o doutor Pedrosa estivesse nos assistindo, eles estavam encantados com a desenvoltura dos servidores da Seguridade de Família, né? Então, isso aí é justamente o fruto do curso. O fruto dos ensinamentos. Então, eu acredito que são tantos os benefícios que a gente adquiriu durante estes 7 meses que nós tivemos juntos assistindo aula, e diga-se, no horário que a gente queria, o importante é que a gente destaque isso aí, é um curso assim, muito liberal, né? Você assiste o horário que quiser, mas você tem obrigações, você tem que fazer as tarefas, você tem que fazer a prova, porque senão, ao final, você não é aprovado. Então, para nós, foram muitos benefícios, mas assim, nós passamos a olhar a unidade com outro foco. Nós procuramos ser mais humanos. A primeira coisa que afetou a gente foi, primeiro, entender que não se trabalha bem se a gente não conhecer aquele espaço que a gente trabalha. Em todos os aspectos, partindo da organização até na parte da administração sustentável, como muito bem o senhor falou naquele período. E trabalhar com amor, trabalhar com responsabilidade, sempre focando em seus resultados. Então, como eu digo, são tantos os benefícios, mas para nós, assim, eu aprendi a me desvincular daquela coisinha muito certinha ali de que ninguém podia telefonar para um advogado, um funcionário não podia ligar para um advogado, um servidor, porque era proibido, né? Não pode sim, vá atrás do ofício. Ligue para o INSS, né? Quer dizer, houve assim uma desburocratização dos serviços sob nossa responsabilidade
E houve, assim, a aquisição mais de confiança nos servidores para que a gente pudesse descentralizar a gestão. A gente aprendeu o ser humano, a gente aprendeu a dar valor às pequenas coisas, né? A priorizar o que é prioridade, a não morrer de trabalhar procurando resolver as coisas, né? Tudo em cima uma da outra, sem uma organização. Então, enfim, são tantos os benefícios desse curso. Eu digo sempre que o tribunal poderia oferecer esse curso de gestão para todas as unidades. Pra você ter uma ideia, hoje a nossa unidade, a gente trabalha em conjunto. Nós não temos gabinete de secretaria, nós temos a unidade. Todos os atos que a secretaria, 90% dos atos que a secretaria tinha que praticar, eles estão sendo feitos pelo gabinete, justamente através das decisões, dos despachos, das próprias sentenças. Isso porque a nossa demanda é tão grande e é no sentido de agilizar e melhorar. Ficou mudo para mim? É? Doutora Elvira, então realmente assim, né, é gratificante ouvir isso. A reunião de gestão demorou muito, 3 horas e meia não é o padrão, mas às vezes é necessário. Não é o né? padrão. Às vezes é necessário. A tendência é que, com o passar do tempo, a reunião vai encurtando. Mas não existe regra, né? Se o pessoal está interessado, quer falar, precisa falar, então isso aí é muito importante que se dê essa oportunidade. E para você, Márcio, encerrando aqui, caminhando para o final, que conquista que você também mencionaria aí da gestão na unidade judiciária? De forma macro, eu acho que foi essa abertura de leque, essa abertura de horizontes, né? Foi esse braço mais longo de cada servidor, como a doutora Elvira mesmo falou, quer dizer, a gente tinha restrições, por exemplo, o e-mail é um instrumento que, do ponto de vista da informática, ele guarda aqueles requisitos de confidencialidade, integridade, né? E a gente não usava, né? E, de repente, nós passamos a usar esses expedientes com as interfaces externas dos bancos, em especial, com o INSS também, e surtiu efeito. E foi a pandemia que nos forçou a usar, e forçou, por exemplo, a doutora Elvira, com suas concepções, né, de sempre, ela ceder e perceber que era o caminho, e como ela mesma admite, que é sem volta. E uma das coisas que eu admiro na doutora Elvira, né, é exatamente essa capacidade de mudar. A pessoa não pode ser imutável. Então, a doutora Elvira, ela nos ouve. Teve uma certa feita que ela disse que era de um jeito, eu disse, não, doutora, assim não, vamos aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ela parou, pensou, disse, faça do jeito que você falou. Muitas vezes acontece isso. Isso é muito importante. Me dá segurança de que eu tenho a confiança dela e permite exatamente a gente avançar em bloco. Então, uma estagiária pode me questionar algo que eu sugeri, o que eu determinar fazer. E isso aí, então a gente tem essa interação muito bem. Então, esse horizonte aberto, esse braço longo que cada servidor conseguiu estender, foi importante. E a minha, individualmente, foi muito mais a organização. E eu me vinculo hoje a uma organização que eu tenho rotinas pré-traçadas, que sempre eu traçava, mas nunca conseguia mantê-las, né? Eu já havia falado isso. Então, hoje eu faço as coisas de uma forma que eu tenho controle do que eu fiz e do que eu não fiz. Então, a gente sempre trabalhou muito na segunda vara, mas muitas vezes a gente trabalhava sem ter essa questão na mão. Então, hoje a gente tem isso, então, esse leque para todos. E essa, digamos assim, armação interna da organização individual que me permitiu ter mais solidez, para mim tem sido um avanço e tem se revertido em ganho para o jurisdicionado. Ô, Márcio, excelente. Aqui, ó, doutora Elvira, eu vi que deu um probleminha na internet dela, ela saiu do ar, terminamos nós dois aqui, mas acho que o recado foi dado. A doutora Elvira, para mim, também é uma referência. Você vê, 34 anos de carreira, o entusiasmo que ela levou esse curso, a ânsia de querer aprender tudo. E você, né, Márcio, ao lado dela aí, o braço direito também, muito engajado, entusiasmado, sempre querendo, pensando fora da caixa e querendo implantar coisas novas. Isso aí é o ideal, né, para a gente repensar nosso judiciário. Eu agradeço muitíssimo a sua participação
Um abraço para você. Dê um abraço aí, dona Elvira, se ela não estiver nos ouvindo, né? E aqui teremos outras lives. Vou querer sempre acompanhar o trabalho de vocês e fazendo a próxima reunião de gestão, ó, dá uma chamada que será um prazer Já poder está convidado. participar e ver como é que a turma toda está. Né? Um grande abraço a todos eles. Tá bom? Obrigado. Recebo um abraço e extensivo ao senhor, doutor Luiz Pedrosa, e às pessoas que estão nos assistindo. Isso, pessoal. Eu agradeço a audiência de todos, né? O tempo nosso está acabando. Muito obrigado e até a próxima. Até, se Deus quiser.